para download também. Seu evento será gravado, ok. Pode gravar. É bom que eu saiba que está gravado, que aí eu não falo mal de ninguém. Se eu for falar mal, eu não falo o nome. Mas vamos lá. Beleza? Beleza. Então, sem mais delongas, já deu um tempinho, 10 minutos. Pessoal, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bem, hoje nós vamos começar falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa é uma espécie de aposentadoria especial. Assim, eu estou gravando esse curso hoje, né? Estou dando esse curso hoje ao vivo aqui de dentro do meu home officezinho, do meu escritóriozinho, que vocês já devem conhecer, né? Então, aqui a internet é meio assim, porque eu estou no segundo andar da minha casa. Então, se a internet aqui ficar meio ruim, vocês me avisam se a imagem estiver lenta, alguma coisa assim, que aí se a internet ficar ruim, eu desço lá pro térreo, que a internet é melhor, e aí coloco aquele negócio de céu, porque lá a parede é branca. Beleza? Então, estamos aqui hoje. Bem, tá ótimo o sinal. Beleza, então. Então, se tiver algum ruim aí, o problema da internet peba de vocês, não é da minha. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre um benefício que eu acho fantástico e que, se eu tivesse começando hoje minha advocacia, eu acho que eu focaria mais nesse benefício. Por quê? Uma coisa que eu sempre tive em mente, eu não venho de família que tem tradição em advocacia, entendeu? Tem duas pessoas aleatórias formadas em advocacia na minha família, formada em direito na minha família, mas eu não tenho relação nenhuma com elas, na verdade. Então, não venho de nenhum QI jurídico, né? De nenhum quem te indique, né? Até minha relação com o Ivan nasceu de outra maneira, em outro momento, quando eu já estava terminando a pós-graduação. Então, onde eu cheguei não tem nada a ver com família, com nada. Mas, quando eu comecei a advogar, eu sempre tinha na minha mente o seguinte, depois que algumas coisas deram errado de início e tal, eu tinha na minha mente que eu tinha que focar em algo que pouca gente fizesse. Então, eu tinha que focar em algo que tivesse mercado, né? Mas que não tivesse muita concorrência, né? E quanto mais difícil que você escolhe, melhor para você. Por quê? Porque assim como você tem preguiça de estudar, todo mundo tem, entendeu? Eu morro de preguiça de estudar. Só que a questão é que eu gosto de ter dinheiro, eu não vou mentir para vocês. Eu gosto de trocar de carro, eu gosto de ter minha casa, eu gosto de pagar minhas contas em dia, eu gosto de gastar quanto eu quiser gastar em roupa, em cabelo, em maquiagem, eu gosto de maquiagem cara. Então, assim, eu gosto de ter dinheiro. E eu gosto de ter independência, porque não há como ter independência sem ter independência financeira, sabe? Então, apesar disso, ou melhor, por isso é que eu estudo. Então, preguiça de estudar, todo mundo tem. Eu morro de preguiça de estudar. Mas eu estudo pra caramba, porque eu gosto dos reflexos que estudar me traz. Tanta possibilidade de ser convidada para dar aula aqui, dar aula ali, conhecer muita gente. E eu adoro conhecer gente, eu adoro viajar dando curso, eu adoro conhecer outros lugares trabalhando, eu adoro, eu fiz muitos amigos. Então, isso faz com que eu tenha força de vontade para estudar. E eu sempre gostei de pensar que se é difícil para mim, é ainda mais difícil para quem não está com saco de estudar. Para quem não tem esse foco de que você escolheu um caminho, você tem um objetivo e para chegar lá você tem que cumprir o passo a passo, tá? É por isso que se eu fosse começar hoje, né? Quando eu escolhi previdenciário, eu escolhi por causa disso. Porque era uma matéria que ninguém sabia nada de nada, eu nunca tinha ouvido falar, nenhum amigo meu fazia. Então, se nenhum amigo meu fazia, pouca gente estava fazendo também. E eu conhecia bastante gente. Então, é por isso que eu estou dizendo, ou melhor, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se eu fosse começar hoje na minha advocacia, eu começava por esse benefício. É um benefício que eu fiz, a minha tese de mestrado envolveu um pouco esse benefício. Não foi sobre esse benefício em si, né? A aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Mas envolveu muito desse benefício, porque eu falava sobre o papel que esse benefício tem na inserção da pessoa com deficiência na sociedade, né? Em acabar com o preconceito, o estigma, principalmente, né? Da desconstrução do estigma, a construção da independência e tudo mais. Então, eu falei muito sobre esse benefício.
E eu fiz uma pesquisa assim por cima, né? Para começar, que eu comprei tudo quanto é livro que existia no mercado jurídico sobre tem como ter acesso ao seu trabalho de mestrado? Sim, assim que ele for publicado, vocês vão ter acesso. Mas como com essa pandemia eu acabei nem autorizando ainda. Sim, tem como ter acesso aqui na Universidade Federal da Bahia, no sistema da UFBA, tá? Mas só depois da pandemia. Bem, o que eu estava falando? Sim, então eu comprei tudo quanto é livro jurídico que existia sobre esse benefício. E eu vou dizer a vocês, de 10 livros, 9 eram iguais. Então, os livros só traziam a letra crua da Lei Complementar 142 de 2013. E eram livros extremamente superficiais. Extremamente superficiais. Não estou falando, não estou desfazendo dos autores. O que eu estou dizendo é que, pelo menos até junho do ano passado, era um benefício super pouco explorado. Eu procurei cursos nesse sentido, eu não encontrei. E eu tenho acesso a uma rede com mais de 1.500 advogados aqui na Bahia, por causa do GDPREV, né? Do Grupo de Estudo de Direito Previdenciário. E eu pesquisei nessa rede de advogados quem é que fazia direito previdenciário para a pessoa com deficiência. Eu não estou falando de LOAS, não estou falando nada disso. Eu estou falando de benefício previdenciário especial para pessoa com deficiência. E no total de mais de 1.500 advogados, eu encontrei só 2 advogadas que faziam. E ainda assim só faziam quanto a problemas ortopédicos, né? Sendo que deficiência não é só problema ortopédico, é o mais comum, é o mais fácil de trabalhar. Mas deficiência vai muito além disso. Redução de QI, deficiência sensorial, deficiência cognitiva, tem uma série de aspectos que não são explorados. Então, eu acho esse benefício uma excelente forma de você ingressar tanto no mundo da advocacia, como também no mundo para quem quer, no mundo acadêmico, né? Para quem quer lecionar. Inclusive, eu fui chamada para gravar um curso de 6 horas, é isso mesmo, 6 horas aula, 6 horas, 10, acho que 6 horas aula, para o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário sobre aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Não estou fazendo jabá, fazendo propaganda do curso, até porque eu não tenho um percentual nesse curso, eu fui paga para fazer esse curso, então tanto faz para mim se vai vender 100 ou 1 milhão, eu vou ganhar a mesma coisa, não é jabá. O que eu estou dizendo é que há um mercado gigantesco, tanto para quem quer advogar nessa parte, quanto para quem quer lecionar. Então, é uma excelente porta de entrada, certo? E isso é que dá ainda mais importância ao benefício que a gente vai estudar agora. Beleza, vamos compartilhar aqui. Ok. Bem, nesse curso, vocês sabem, é um curso de atualização. A gente só vai falar sobre os benefícios que mudaram com a reforma da Previdência, né? E sobre os pontos que foram efetivamente modificados com a reforma da Previdência. Mas sobre a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, eu vou falar um pouquinho além. Por quê, Luana? Porque esse benefício, se há um benefício que foi mais prejudicado, certamente foi a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde e integridade física. Mas se há um benefício que foi beneficiado, que ganhou ainda mais destaque, ainda mais importância, esse benefício foi a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Bem, olha só, não estamos falando de um benefício novo, né? A gente está vendo aqui que esse benefício nasceu lá na emenda à Constituição 47 de 2005, né? Que inseriu lá, alterou o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Só que ele só foi realmente regulamentado, né? Ele só saiu da esfera constitucional lá com a Lei Complementar 142 de 2013. Então, observe, ele ficou de 2005 até 2013, sem, na verdade, ter utilidade prática, sem ter aplicabilidade, né? Claro que existiam lá os mandados de injunção e tudo mais, mas ele efetivamente só virou lei, só saiu da Constituição, do texto lá, etéreo constitucional, para virar lei exatamente com a Lei Complementar 142 de 2013. E isso
foi só para o regime geral de previdência social. Então, embora pareça um benefício mais antigo, ele não é novo, mas, na verdade, ele não é conhecido ainda. Poxa, Luana, ele existe desde 2005, sim, só que só em 2013 veio a lei complementar. E observe, 2013 para cá são 7 anos. 7 anos no direito é o quê? 7 anos no direito não é nada, não é verdade? Eu tenho processos que estão rolando há mais de 7 anos, sendo que eu tenho só 12 de formada, uns 11 de direito previdenciário. Então, 7 anos para o direito é pouquíssimo tempo, até para a gente conseguir uma jurisprudência consolidada. Tudo isso é muito difícil. A gente não tem tanta jurisprudência assim quando o assunto é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E aí veio o decreto para regulamentar a lei complementar, né? O decreto também foi de 2013, só que observe, tanto a lei complementar quanto o decreto 8145, eles eram só em relação ao regime geral de previdência social. Embora estivesse lá na Constituição Federal a possibilidade dessa aposentadoria especial em relação à pessoa com deficiência, embora existissem cotas para os concursos públicos, esse benefício não se aplicava aos RPPS. Então, a gente tinha aquelas cotas para serviço público já, mas na hora da aposentadoria, essa aposentadoria especial da pessoa com deficiência não podia ser aplicada aos RPPS. Então, servidores públicos não tinham acesso à aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Talvez também por isso seja tão pouco conhecido esse benefício. Mas por que você está falando disso, Luana, se o objetivo é a gente falar da emenda à Constituição 103 de 2019? É que a emenda à Constituição, ela recepcionou a Lei Complementar 142 de 2013 e expandiu essa lei complementar. Expandiu o decreto 8145 à medida que ela disse, olha, vai aplicar nos RPPS, né? Na verdade, é só quem estava de RPPS na reforma, vocês sabem que foi a União, né? O regime próprio previdenciário da União, estados e municípios estavam de fora, mas a tendência é que os estados venham fazendo suas reformas, né? E adequando seus regimes ao que já está ali em RGPS e União. A gente está vendo que a cada dia que passa, os regimes estão mais semelhantes. Quando você vai pegar o regime da União e você compara com o regime geral, você vê que está muito semelhante. E a tendência é que os estados façam a mesma coisa. O estado da Bahia já passou por sua reforma, agora no início desse ano, tá? Acho que foi em fevereiro agora de 2020 que o estado da Bahia já fez a reforma da Previdência aqui estadual. Beleza, então o que a emenda fez foi recepcionar a lei complementar e levar esse benefício para o regime próprio. Então, com isso, se abriu, se expandiu esse mercado de trabalho. E eu não estou vendo, claro que eu tenho um acesso pequeno à advocacia a nível nacional, mas eu não vejo tantos advogados explorando esse tema aqui. E eu acho que é perda de dinheiro você não explorar isso aqui. Luana, é fácil advogar nessa área aqui? Não. É complicadíssimo, é cheio de regras, é cheio de tabelinhas. E é por isso mesmo que é bom advogar aqui. Porque se é difícil para você que está estudando, é muito mais difícil para quem não está estudando, para quem não está comprando curso, para quem não está com a bundinha sentada na cadeira, assistindo aula online, né? Numa segunda-feira à noite. Então, se é difícil para você, é difícil para os outros. E se é difícil, vale ainda mais dinheiro o seu trabalho, tá? Então, esse é um benefício que ganhou um super destaque com a reforma da Previdência. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Outra coisa que deu ainda mais destaque a esse benefício aqui, e eu escrevi sobre a reforma da Previdência em relação à aposentadoria especial da pessoa com deficiência para o livro Estudos Aprofundados sobre a Reforma da Previdência, que foi um livro organizado por Frederico Amado e Ivan Kertzmann. Em cada professor convidado escreveu um capítulo, né, sobre um tema específico da reforma. E o meu capítulo foi sobre reflexos da reforma da Previdência na aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E por isso eu digo a vocês que o melhor cálculo de benefício hoje ou vai ser a aposentadoria por invalidez acidentária ou vai ser esse benefício aqui. Eu acho, sinceramente, que o melhor cálculo é desse benefício aqui.
No final do meu artigo, na conclusão, eu pego e venho comparando o cálculo desse benefício e o cálculo de todas as outras aposentadorias, para mostrar que esse benefício tem a melhor forma de cálculo após a reforma da Previdência. Certo? Ele não teve o cálculo dele alterado pela reforma da forma que foi vilipendiada a forma de cálculo dos outros benefícios, né? Das aposentadorias, da aposentadoria por invalidez previdenciária, da aposentadoria programada, daquelas regras de transição das aposentadorias. E principalmente da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física. Então, esse benefício é o que tem o melhor cálculo, eu vou mostrar para vocês. Para quem não tem ainda intimidade com esse benefício aqui, a gente não está falando, vou até trazer aqui para meu rosto agora. Stop. Isso. A gente não está falando aqui de um benefício assistencial, tá? Eu não estou falando de BPC-Loas. E a gente não está falando de benefício por incapacidade. Eu não estou falando de aposentadoria por invalidez. Eu não estou falando de um benefício para quem não pode trabalhar. Eu não estou falando de um benefício para quem está fora do mercado de trabalho. Eu estou falando de um benefício voltado para as pessoas com deficiência que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, nós estamos assistindo há bastante tempo ações afirmativas, tanto governamentais quanto da iniciativa privada, cada vez mais de fazer o quê? De inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Claro, com total respeito a todas as barreiras que existem para cada tipo de deficiência, para cada tipo de acometimento, né? Mas, exatamente em razão dessa inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é que faltava um reflexo lógico na esfera previdenciária, né? Se tem que se facilitar o ingresso dessa pessoa, né? Adequar de certa forma o ambiente de trabalho para receber essa pessoa, também tinha que ser reconhecida a maior dificuldade dessa pessoa em se manter, principalmente no mercado formal, e por isso se criou um benefício em que a forma de alcançar esse benefício ela é um pouco mais simplificada. Não diria simplificada, simplificado está errado. Ela consegue ser um pouco mais precoce, tá? Então, nós vamos ver isso agora. A gente vai ver que tanto quanto à idade há uma redução etária, tanto quanto ao tempo de contribuição há uma redução de tempo de contribuição. Então, este não é um benefício por incapacidade, eu não estou falando de benefício assistencial. Quando eu fui fazer a minha defesa de mestrado da Universidade Federal da Bahia, na minha banca, eram 3 professores, obviamente, na minha banca, só quem sabia do que eu estava falando, só quem estava entendendo o que eu estava falando era o meu orientador, tá? Porque os outros professores ficavam batendo na questão de incapacidade, na questão de assistência social, de assistencialismo, e esse benefício não tem nada a ver com isso. Esse benefício é para quem está no mercado de trabalho, para quem está trabalhando. Beleza? Beleza. Pensa assim, lembra dos trabalhadores que são reabilitados, que as empresas têm cotas de contratação? É para esse tipo de pessoa. Pensa nas vagas para concursos públicos? É para esse tipo de pessoa, tá? Então, agora que você já entendeu que não é um benefício por incapacidade, não é um benefício por invalidez, não é um benefício assistencial, vamos voltar para o nosso material. Bem, vocês lembram que a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta? A aposentadoria por idade foi extinta. Não é verdade? Aqui na aposentadoria especial, a gente tem ainda a aposentadoria por idade e a gente ainda tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqui, nesse assunto específico, deixa eu compartilhar aqui, nesse assunto específico, nós ainda temos essas 2 categorias de benefício, que são bem específicas, não são daquela maneira igualzinha da legislação anterior para quem não tem deficiência, tá? Tem requisitos aqui diferenciados, mas nós ainda temos aqui as 2 espécies de aposentadorias. A gente ainda tem aqui a aposentabilidade e a gente ainda tem aqui a aposentadoria por tempo de contribuição. E a pessoa com deficiência, ela não é obrigada a fazer esse tipo de aposentadoria, não. Ela faz se ela quiser. Se ela quiser ir para aposentadoria
aposentadoria programada, se ela for muito doida e quiser aposentadoria programada, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar menos, trabalhar mais, não quero aposentadoria do deficiente. Beleza, pode ir, tá? Mas aqui a gente tem ainda as duas categorias de aposentadoria que não existem em relação ao segurado sem deficiência. E aqui a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição, além dela continuar existindo em relação à pessoa com deficiência, ela não tem idade mínima. Vamos ver então. Como é que se dá a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Para isso, a gente faz uma gradação da deficiência. Essa deficiência ela pode ser leve, essa deficiência ela pode ser moderada ou essa deficiência ela pode ser grave. Tudo isso vai ser definido como, Luana? Vai ser definido numa perícia biopsicossocial em sede de processo administrativo, certo? Biopsicossocial não é só uma perícia médica, porque o conceito de deficiência não é um conceito como de incapacidade, é um conceito muito mais complexo, muito mais intrincado, que tem a ver não só com a parte física, com a parte psíquica, mas também com a parte social, onde é que essa pessoa está inserida, a que essa pessoa tem acesso, quais são essas barreiras que essa pessoa tem no dia a dia, né, que impedem o exercício da cidadania, que impedem a inserção dele ali na sociedade, no mercado de trabalho, em igualdade de condições com outras pessoas, tá? Então, a deficiência ela vai ser leve, moderada ou grave. A depender do grau dessa deficiência, essa aposentadoria vai acontecer mais cedo ou não, tá? Exatamente para poder compensar esse maior desgaste físico ou psíquico da pessoa com deficiência para se manter no mercado de trabalho formal, é que há essa aposentadoria mais precoce. Beleza. E aí, vamos lá ver. A deficiência leve. Na hipótese de deficiência leve, o homem se aposenta aos 33 anos de tempo de contribuição e a mulher se aposenta aos 28 anos de tempo de contribuição sem idade mínima. Então, se a gente pensar, hoje em dia existe aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Aqui, além de existir, ela ainda é melhor do que como era a aposentadoria por tempo de contribuição na legislação anterior. Mesmo para aquelas pessoas sem deficiência que têm direito adquirido, esse benefício aqui ele ainda é melhor. Olha só, o homem com a deficiência leve vai aposentar 2 anos antes do que quem tem direito adquirido. A mulher com a deficiência leve também vai aposentar 2 anos antes. Tem alguém mandando mensagem aqui no bate-papo, eu não estou conseguindo abrir o bate-papo. Abre. Bom, manda a mensagem de novo aí para ver se o bate-papo abre, que ela não tá. Alt H. Alt H. Não abriu. Certo? Isso a gente está falando de deficiência leve. Quando a gente vai para a deficiência moderada, a gente vê que o homem aposenta aos 29 anos de tempo de contribuição. Ou seja, em relação à legislação anterior, ele aqui está aposentando com 6 anos a menos de tempo de contribuição. E a mulher, em relação à legislação anterior, também aposentando com 6 anos a menos de tempo de contribuição. Já quando a gente vai para a deficiência grave, o homem aposenta 10 anos antes. E a mulher também. Agora faça um cálculo na sua cabeça quanto é que isso vale para você aprender a advogar, né? Faça um cálculo. Você conseguir aposentar o seu cliente 10 anos antes, vale quanto? Primeiro, você tem que calcular o seguinte. Cada ano você recebe 13 parcelas de benefício, né? Porque são 12 meses mais 13º. Em 10 anos, ele vai receber 130 parcelas de benefício, se ele aposentar 10 anos antes. Além disso, quanto é que ele vai deixar de pagar mês a mês de contribuição previdenciária por já estar aposentado? Então, faça a conta de quanto você vai lucrar para o seu cliente, para ter uma ideia de quanto você vai poder cobrar. Eu nunca digo o preço do meu serviço antes de dizer o que é que o meu cliente está ganhando me contratando. Foi uma estratégia que eu desenvolvi. Eu imagino que, na verdade, estratégia não, né, Luana? Pera aí, né? Seja mais humilde. Eu imagino que todo advogado faça isso, né? Não sei vocês.
Eu nunca digo de cara qual é o preço do meu serviço. Eu primeiro vou dizer o que é que ele está ganhando, inclusive em valores. Então, eu nunca vou chegar para dizer, olha, eu cobro 30 mil reais por isso aqui, eu cobro 20 mil reais por isso aqui. O que eu tenho que mostrar é, me contratando você vai ganhar 100 mil reais, me contratando você vai ganhar 60 mil reais. Para no final dizer, você vai ganhar 100 mil reais pela bagatela de me pagar 30 mil agora, certo? Então, aqui você vai fazer o seguinte cálculo. Um homem que aposenta 10 anos antes, uma mulher que aposenta 10 anos antes, quanto é que esse segurado vai lucrar com esse tipo de aposentadoria? Ok? Um serviço extremamente especializado, tá? Até porque esse curso aqui eu não estou dando para quem é segurado, estou dando para quem é advogado que vai vender esse serviço. Como é que a gente faz o cálculo desse benefício? Vocês lembram como é que fazia o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, né? A gente fazia aquela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição e aplicava o coeficiente, né? Que era de 100%. Mas antes disso, a gente multiplicava a média aritmética pelo quê? Pelo fator previdenciário. E aí, embora não houvesse idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com a legislação anterior, quanto mais jovem fosse esse segurado que está pretendendo se aposentar, mais alta seria a incidência do fator previdenciário e com isso haveria uma redução ainda mais alta do valor do benefício, da renda mensal inicial do benefício. Aqui, não. Aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a gente só vai aplicar fator previdenciário quando ele for positivo. Se o fator previdenciário for igual ou menor que 1, a gente não aplica o fator previdenciário. Então, observe, aposentadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima, onde a aplicação do fator é só se for positiva e que pode ter uma redução de 2, 6 ou 10 anos no período de contribuição quando a pessoa tem deficiência. Sendo que hoje em dia já nem existe mais fator previdenciário, né? Só em uma das regras de transição. Fale, Sofia. Quer falar no microfone ou quer falar por escrito? Não entendi leitura labial. Por escrito ao microfone. Eu acho que é melhor deixar tudo para o final, prof. Eu anoto e aí pergunto. Diga. Não? Diga. Eu acho que é melhor deixar tudo para o final. Eu anoto. Peraí, agora que eu botei o... Pera, que agora que eu lembrei que eu tinha botado isso aqui no mudo. Diga, agora diga. Não, eu ia dizer que é melhor deixar tudo para o final. Eu anoto e daí pergunto. Pode ser? Como você quiser. Tranquilo. Acho que fica melhor, que aí não interrompe o raciocínio e não para os outros. Tranquilo. Quiser perguntar agora. Maria Berta perguntou o seguinte: acha que tem como caracterizar uma pessoa com deficiência, uma pessoa com problemas psiquiátricos, tais como borderline ou bipolaridade, por se tratar de um problema psíquico? Olha só, minha tese foi exatamente quanto à pessoa com esquizofrenia, tá? Porque eu tinha que pegar uma doença que fosse um impedimento de longo prazo, né? E aí a esquizofrenia ou o autismo, né? O espectro autista ou esquizofrenia. Eu peguei a esquizofrenia porque é a imagem estereotipada da loucura ao longo da história e tudo mais. A dificuldade de você tentar enquadrar uma pessoa com bipolaridade, borderline eu não conheço tanto para poder falar. Mas a dificuldade de você tentar enquadrar uma pessoa com bipolaridade com uma pessoa com deficiência é que a bipolaridade, ela pode ser controlável através da medicação, tá? A esquizofrenia, ela não tem cura. Cada vez que a pessoa tem uma crise, que o esquizofrênico tem uma crise, é como se fossem queimando fusíveis na mente, e esses fusíveis não são repostos. Não são repostos. Cada vez que a pessoa tem uma crise, a chance dela ter crises piores é certa. Então, é um transtorno mental que ele representa uma redução da expectativa de vida absurda. Né? Eu não me lembro mais de quantos anos essa redução, mas era uma coisa absurda, tipo uns 30 anos a menos. Só estou explicando aqui um transtorno mental, tá? Que é o que eu conheço mais que a esquizofrenia.
Então, a dificuldade da bipolaridade é essa, porque quando eu fui pegar um transtorno mental, eu pensei em qual transtorno eu ia pegar e eu conversei com alguns psiquiatras, que eu tinha que escolher um transtorno para poder fazer o recorte do trabalho. E aí o que me passava era exatamente isso, que é muito difícil você enquadrar. Imagine, você tentar enquadrar que a pessoa ficou com bipolaridade durante 28 anos, durante 20 anos, certo? Sem ter altos e baixos, tendo apenas baixos e baixos. Porque a medicação para a esquizofrenia, ela não anula os sintomas. Ela reduz bastante o número de crises psicóticas, né? Mas ela não consegue anular os sintomas esquizofrênicos. Já com a bipolaridade, a não ser que seja um caso muito mais grave, né? Mas a bipolaridade é muito difícil. Até quando você vai conseguir um benefício por incapacidade, ela é difícil porque ela tem períodos de acalmia, certo? Então, a maior dificuldade está nessa parte, você conseguir enquadrar como uma deficiência, certo? Então, vamos lá. Vou tirar o microfone, se alguém quiser falar o microfone, é só avisar, beleza? Beleza. Então, share screen. Voltante. Ok. Continuando. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, como eu já tinha falado um pouquinho no começo, a gente ainda tem também uma aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade na aposentadoria especial da pessoa com deficiência. A gente já viu que em relação aos outros segurados, tá? Isso aqui é uma aposentadoria especial. Em relação aos outros segurados, a aposentadoria por idade não existe mais, não é verdade? O que existe é uma regra de transição para quem estava perto ali de se aposentar ou que já estava inserido no regime previdenciário, quando veio a reforma da Previdência, né, já estava afiliado, né, tem a regra de transição, mas o benefício que existe hoje é da aposentadoria programada. Aqui não, aqui a gente tem uma aposentadoria por idade ainda. E sabe qual é a melhor coisa? É que você vai ter uma redução de 5 anos na idade. Observe, o homem aqui, ele aposenta aos 60. A mulher, ela aposenta aos 55. Então, o homem aqui, nessa aposentadoria, ele tem uma redução etária de 5 anos. Porque se a gente for para aposentadoria programada, qual é a idade do homem que é exigida na aposentadoria programada? 65, na verdade? E observe mulher. A mulher aqui vai ter uma redução de 7 anos. 7 anos. Por quê? Porque na aposentadoria programada hoje, a idade exigida para a aposentadoria da mulher é de 62. Aqui é de 55. E sabe qual é a melhor coisa? É que o tempo de deficiência que você vai ter que provar aqui é só de 15 anos. Esse 15 anos aqui é o quê, Luana? É a carência. A carência do benefício, 180 contribuições, 15 anos. Então, você vai ter que provar que durante 15 anos essa pessoa trabalhou com deficiência. Luana, se ela tiver períodos que ela trabalhava sem deficiência, não tem problema. 15 anos, pelo menos, ela era deficiente, beleza. Por quê? Porque deficiência não é algo que tem cura de uma hora para outra, né? Não precisa ser definitiva, mas ela tem um período mais longo. E aí, a gente, quando vai conversar sobre período mais longo, a gente vai pegar aquele período BBC-LOAS, né? O que se enquadra lá como pessoa com deficiência, tá? Então, aqui é muito interessante a aposentadoria por idade, principalmente pelo seguinte, ó. Ih, eu nem botei aqui. Principalmente pelo seguinte. Aqui na aposentadoria por idade, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, né? Quando ela é por idade, não importa o grau da deficiência. Mesmo o grau mais leve de deficiência, você conseguindo enquadrar, mesmo que seja o grau mais leve de deficiência, na aposentadoria por idade vai ter essa redução etária fantástica de 5 anos para o homem e de 7 anos para a mulher. Ah, Luana, mas 5 anos não é tanto tempo. Não é não? Pegue quanto seria o benefício do seu cliente, multiplique 13 contribuições por ano, quantas são em 5 anos? Multiplica o valor do benefício por isso aí, né? Pensa aí se é pouco valor ou se é muito valor. Agora ainda soma também quanto ele deixou de contribuir em 5 anos que ele aposentou mais cedo. Então a gente está falando aqui de uma diferença financeira muito importante, gente.
É por isso que vale a pena estudar essa pinóia aqui. Isso aqui dá dinheiro, certo? E tem mercado? Tem. Agora você precisa encontrar, em vez de fazer um caso ou outro, de caju em caju, aparecer no seu escritório, dar sorte de você pegar. Não, o que é que você vai fazer aqui para captar essa clientela? Você vai procurar onde é que existem deficientes reunidos, mas deficientes que estejam em mercado de trabalho, certo? E aí você vai pensar, que tipo de parceria você pode fazer para se aproximar desse seu nicho, desse público-alvo? Que tipo de parceria? É uma parceria com escritório trabalhista que trabalhe com reintegrados com deficiência? O que exatamente? Onde é que você vai se aproximar para poder ter acesso a essa população? Né? Certo? Então, você pegando um aqui, você pega vários. As associações de pessoas com deficiência. Como é que você tem acesso? É assim que a gente vai entrando nos nichos que fica muito mais fácil, tá? Então, aqui, tanto faz qual é o grau dessa deficiência. Leve, moderada ou grave. Você consegue fazer esta aposentadoria por idade, certo? Beleza, outra coisa maravilhosa. A forma de cálculo desse benefício é exatamente igual como era a forma de cálculo da aposentadoria por idade antes da reforma da Previdência. A gente faz aquele cálculo do salário de benefício, né? E em cima disso a gente aplica o coeficiente de 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições. Então, se precisa ter 15 anos de carência para poder aposentar, isso significa que o benefício vai ser de, no mínimo, 85% do valor do salário-benefício, é verdade? E aqui, novamente, se o fator previdenciário for positivo, você vai aplicar. Isso aqui, a partir do fator previdenciário, nessa aposentadoria específica, não é novidade. Por quê? Porque na legislação anterior, na aposentadoria por idade, só aplicava fator se ele fosse benéfico para o segurado também, né? Agora, tem uma coisa. A reforma da Previdência está aplicando a forma de cálculo do salário e benefício aqui na aposentadoria especial da pessoa com deficiência da mesma maneira que aplica nos outros benefícios. Ou seja, ela quer acabar com o descarte dos 20% menores salários de contribuição. Mas já existe toda uma tese jurídica sendo discutida de que não pode ser dessa maneira. Por quê? Porque quando a reforma fala em que o cálculo do valor do benefício vai ser feito de acordo com a Lei Complementar 142 de 2013, é isso mesmo? Ela não fala lá em nada disso, né? Ela fala em média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, certo? Mas, se a gente for pela reforma, vai ser dessa maneira, com o descarte dos 20%. Se a gente for pelo que está sendo aplicado na esfera administrativa, eles querem fazer sem o descarte dos 20%. Tá? Vamos lá. Então, o que a reforma da Previdência fez quanto à aposentadoria especial da pessoa com deficiência? Ela recepcionou a Lei Complementar 142, ela ampliou a incidência para o RPPS da União e permanecem as duas hipóteses, né? Sendo que a aposentadoria por tempo de contribuição não tem idade mínima e não vai ter incidência obrigatória do fator previdenciário no cálculo do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, como acontecia lá na legislação anterior para a pessoa que não tinha deficiência, né? Incidia o fator previdenciário de qualquer maneira na aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui não, só vai incidir se ele for benéfico para o segurado. Bem, auxílio-doença, que foi que mudou no auxílio-doença com a reforma da Previdência. Deixa eu ver aqui, quem é que tá de câmera aberta? Vocês estão com a cara de sono. Deixa eu ver logo aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, que não estava aparecendo para mim direito. Deixa eu abrir isso aqui maior. Ana, Júlia, Frederico, Sofia, Maria Berta, Lisandra, Gabriela. Cadê? Opa, isso. As misérias tudo de câmera fechada. Opa, isso. Não sei se tá aí, se não tá. Deixa estar. Larissa. Ah, Larissa aí. Vamos lá. Beleza, deixa eu baixar. Daniele, fica fechando a câmera quando eu não tô vendo, né? Quando eu falo, você abre. Eu tô ligada. Certo. Deixa eu baixar aqui de novo. Só para ter certeza que eu tô com alguém assistindo aqui comigo. Vamos lá. O que é que mudou no auxílio doença? Só mudou
a nomenclatura. No auxílio-doença só mudou a nomenclatura, que agora chama auxílio incapacidade temporária. E faz muito mais sentido. Lembrando que a aposentadoria por invalidez também mudou a nomenclatura, né? Chama agora aposentadoria por incapacidade permanente, não é verdade? Aqui a incapacidade ela é temporária. E faz muito mais sentido. Por quê? Porque esse benefício é deferido não em razão da existência de uma doença, né? Como se dava a entender quando falava auxílio-doença. Esse benefício é deferido em razão da existência de uma incapacidade. Então, faz muito mais sentido. O que é que vocês escreveram aqui no chat? Professora, como provar deficiência? Quais deficiências podemos enquadrar? Maria de Nazaré, você quer pegar pesado? Quais deficiências? Rapaz, tem deficiência pra caramba. Tânia Maria também tá aí, né, meu amor? Como provar? Olha, pela perícia biopsicossocial, tá? Seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o seu cliente vai passar pela perícia biopsicossocial, certo? Vamos lá. Auxílio incapacidade temporária. Mas eu vou colocar aqui no material, só por curiosidade, um pouquinho mais sobre esse benefício da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, tá certo? É porque eu só vou falar aqui na aula o que tiver mudado com a reforma, mas eu vou botar um pouquinho mais. E eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês, como o livro já esgotou na editora mesmo, eu tenho aqui 4 exemplares só, e ele já esgotou na editora, nem está mais à venda, eu vou colocar para vocês, então, no material, o artigo que eu escrevi sobre esse benefício, beleza? Que é o meu capítulo lá naquele livro. Eu vou disponibilizar para vocês, junto com o material desse curso, o meu artigo, tá? Tem umas 15 páginas por aí. Tá, em relação ao auxílio-doença, Luana, o que foi modificado pela reforma da Previdência? Só a nomenclatura. Não houve qualquer alteração no auxílio-doença, a não ser a nomenclatura, certo? Beleza. Se preocupem não que eu vou disponibilizar. Vamos lá. Mas, Luana, é só isso que você tem que falar? É só isso que você tem para falar de auxílio-doença? Exatamente. Só mudou a nomenclatura. Alguns benefícios vocês vão sentir falta. Poxa, você não falou sobre tal coisa, no curso não falou sobre tal coisa. Olha, se eu não falei algo de benefício é porque não foi alterado. Aqui é só o que foi alterado mesmo, tá? Pensão por morte. Esse benefício sofreu bastante alteração com a reforma da Previdência. Na verdade, foram 2 alterações. Só que o peso dessas 2 alterações é pesadíssimo, né? Principal alteração é na forma de cálculo do benefício da pensão por morte. A forma de cálculo foi duramente alterada. E é isso que a gente vai ver agora. Beleza. Como é que era a forma de cálculo desse benefício? Vou até tirar aqui para não dar pesca. Ok. Como é que a gente fazia o cálculo da pensão por morte antes da reforma da Previdência, né? Como é que fazia esse cálculo? Bem, dependia se a pessoa já estava aposentada. Opa! Caí, voltei, não entendi, foi nada. Estão me vendo? Tá tudo ok? Ok, né? Não sei nem o que foi aí, mas um hacker ninja profissional me derrubou. Enfim. Bem, como é que a gente fazia o cálculo desse benefício antes da reforma da Previdência? Depende. Ou esse segurado que morreu, né? O de cujos, ele já estava aposentado quando ele morreu, ou ele ainda não estava aposentado, ele estava na ativa. Se ele já estava aposentado, o valor da pensão por morte seria exatamente 100% da aposentadoria que ele recebia na data do óbito. Não importa se tinha 1 dependente, se tinha 2 dependentes, se tinha 10 dependentes. O valor ia ser de 100% do que essa pessoa estava recebendo a título de aposentadoria. Luana, e se ele não fosse aposentado ainda? Bem, se ele ainda não fosse aposentado, o que a gente fazia? A gente simulava o valor de uma aposentadoria por invalidez. Então, vamos dizer, se ao invés de ter morrido naquela data, ele tivesse apenas ficado inválido
qual seria o valor dessa aposentadoria por invalidez? Então, a gente simula o valor de uma aposentadoria por invalidez e o valor da pensão por morte seria exatamente o mesmo valor dessa aposentadoria por invalidez. E como é que a gente calculava a aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência? Fazia a média aritmética dos 80% maior salário de contribuição e aplicava o coeficiente de quanto? 100%. Então, olha que forma simples e até benéfica, né? Se estava aposentado, 100% do valor da aposentadoria seria exatamente o valor da pensão por morte. Se não estava aposentado, fazia a simulação de aposentadoria por invalidez, que era também exatamente de 100% daquela média aritmética simples das 80% maiores contribuições. Não importa se era um dependente, 2 ou 10. Era 100% desse valor e ponto final. Com a reforma da Previdência, isso mudou totalmente. Porque, Luana, como é que é calculado agora o valor da pensão por morte? Continua dependendo. Se ele já era aposentado quando morreu ou se ele ainda não era aposentado quando morreu, tá? Homem que ama de verdade a sua esposa, os seus filhos, os seus dependentes, morreu antes da reforma da Previdência. É assim que a gente faz para saber se o homem presta ou não. Os que ficaram vivos, que não escolheram morrer antes da reforma, é porque realmente não prestam ou não estão contribuindo para a Previdência. Aí tem uma desculpa. Porque observe como caiu o valor do cálculo desse benefício. Como é que é feito agora o cálculo, Luana? Como é que é feito agora o cálculo? Bem, se ele já era aposentado quando veio a óbito, a gente faz o seguinte. A gente pega 50% do valor daquela aposentadoria. 50%. Isso chama cota familiar, tá? A aposentadoria sempre vai começar com esse valor de 50%. É a chamada cota familiar. E a gente vai acrescentando, então peguei aqui 50% do valor que ele recebia de aposentadoria, né? Já que ele já morreu aposentado. E aí eu vou acrescentando 10% para cada número de dependentes que podem receber essa pensão, né? Então, a depender do número de pensionistas, cada pensionista acrescenta 10% no valor da pensão. Então, ela começa com 50%. Se deixou um pensionista só, o valor da pensão vai ser quanto? 60%. Então, observe, antes da reforma era 100, se tivesse um pensionista só. Depois da reforma é de 60%. E se ele tiver 2 dependentes, 50, 10, 10, 70%. 3 dependentes, 4 dependentes, 5 dependentes, 6 dependentes, 7 dependentes, 8 dependentes. O limite é esse aqui, 100%. Não importa se ele tem mais de 5 dependentes. A cota familiar é de 50% e o restante só pode aumentar até chegar a 100%. Tá? Então, é uma cota familiar de 50% e aí você vai acrescentando 10% para cada dependente habilitado. Não é todo dependente que ele deixou. É o dependente que pode receber pensão. Se ele deixou 2 filhos, mas um já tem mais de 21, o outro tem menos de 21, então só pode um ser habilitado, né? Então, 50% da cota familiar, mais 10% por número de dependente. Certo? Não é que cada dependente só vai receber 10%. Isso aqui eu estou falando como é que faz o cálculo. Deixou 2 dependentes, 50% da cota familiar, 10% do dependente, 10% do outro. Dá quanto? 70%. Cada um vai receber quanto? 35%. Certo? Isso se a pessoa que morreu já era aposentada. E se não era ainda aposentada, Luana, como é que faz o cálculo? Na mesma lógica da legislação anterior. A gente simula o valor de uma aposentadoria por invalidez, não é verdade? Só que, como é que a gente simula o valor de uma aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência? Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez era calculada como? Um coeficiente de 100% em cima daquela média aritmética, né? Só que depois da reforma da Previdência, como é que passou a ser calculado o benefício da aposentadoria por invalidez? 60% mais 2% por cada ano de contribuição que ultrapasse 15 anos no caso da mulher ou que ultrapasse 20 anos no caso do homem. Não é assim?
a gente vai colocar aqui, esse assunto é tão complexo, gera tanta dúvida, que eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente trabalhar e fazer o cálculo, para ter uma noção, né? Ter uma noção de quão grave é essa redução na forma de cálculo do benefício, tá? Vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Então, vamos voltar aqui para a pensão por morte. Certo, então olha o que diz a lei. Como era 100%, seja da aposentadoria que já recebia ou da aposentadoria por invalidez que teria direito na data do óbito. Como é agora, a pensão por morte consiste em uma renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria que recebia, né? Ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100. Mas aí vem uma exceção aqui, ó. Na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Então, se um dos dependentes, não importa quantos tenha, se um deles tiver deficiência ou invalidez, a gente mantém a forma de cálculo como era antigamente. Esquece a cota familiar, pega 100%, certo? Vamos lá. Opa, isso, Gabriela bocejou agora eu tô com vontade de bocejar também. Pera, deixa eu beber uma água aqui. Ô, droga, pra que eu olhei pra câmera dessa menina nessa hora que ela tava bocejando? Agora eu fiquei com vontade de bocejar. Valeu, Gabriela. Bora. A mãe tá off. Bem, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz. Chat, deixa eu ver qual é a dúvida aqui. Tem hora que o chat abre, tem hora que não abre, eu clico e não vai, ou eu não sei abrir esse negócio, eu tô apertando abriu. Só isso, Priscila? Pô, tô pensando que era dúvida. Tive um trabalho retado para clicar no site. Enfim, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um passo a passo para a gente calcular o valor de uma pensão por morte, né? Bem, qual é o passo a passo? Primeiro, você tem que saber o seguinte, a pessoa já era aposentada quando morreu ou morreu sem ser aposentada? Bom, se já era aposentada... Pô, peraí. Que horror. Ai, inferno, isso eu não consigo. Ai, eu sou muito invejosa. Ai, que horror. Pera. Vamos lá. Se a pessoa já era aposentada, a gente pega o valor que é, meu Deus. Melhor tomar um café energético. Não, rapaz, uma vez eu fui tomar energético para dar uma aula. Onde é que eu andava, meu Deus? Acho que eu andava em Porto Seguro. Ah, eu não sei. Eu tava com muito medo. Eu já passei por duas coisas. Eu passei por muita coisa engraçada em sala de aula, mas eu me lembro da primeira aula que eu fui dar na UAB, né, na ESA, né, na Escola Superior de Advocacia. Lá quando eu comecei a lecionar, tem até um tempinho, uns 6 anos. E aí eu fui dar a primeira aula e eu estava muito nervosa e era sobre desaposentação. Era uma época em minha vida que eu só falava de desaposentação. Eu estava fazendo muita desaposentação, estava na moda, estava no auge, estava ganhando muito dinheiro com desaposentação. E todo lugar que eu ia, o povo só queria que eu falasse de desaposentação. Eu ganhei uma boa grana com desaposentação. Eu me lembro até, mas essa aqui é outra história. Geralmente eu conto nos cursos ao vivo, que eu fiz mais de 150 desaposentações. E eu ganhei uma porrada delas, porque a galera antecipava a tutela, né? E, rapaz, eu fechei um acordo, porque você tem que pensar assim, se você vai fazer uma coisa específica, você não tem que ficar catando um ou outro. Você tem que ir onde tem gente desse nicho. O que é que eu fiz? Peguei a Associação de Aposentados da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisas Minerais. A CBPM não tinha concurso público há mais de 20 anos, ou seja, só tinha velho trabalhando na CBPM. Fiz a desaposentação dos velhos tudo, foi uma maravilha. Olha, eu ganhei tanto dinheiro na desaposentação. Eu me lembro que quando, aí eu já vi uma parte triste, eu tenho até um pouco de gatilho, me dá às vezes crise de pânico quando eu lembro do dia que o STF decidiu ai, meu Deus, eu não gosto de lembrar disso. Eu vou beber outra água. No dia que o STF decidiu
por acabar com a minha vida de todos os meus aposentados. Eu tinha dado entrada em 6 desaposentações só naquela semana. Eu estava no Rio Grande do Sul, em Gramado, num hotel fantástico com meu filho, ó, charlando total, só passeando no Rio Grande do Sul. Porque você sabe, né? Pobre, quando começa a ganhar dinheiro, ainda não tem dinheiro para ir para a Euro Disney, não tem dinheiro para ir para a Europa, aí vai para o Rio Grande do Sul. Vai lá para Gramado. Todo pobre faz a mesma coisa. Nordestino pobre é sempre assim. Quem aí já foi em Gramado quando ganhou uns honoráriozinhos? Fala a verdade. Ah, Sofia já foi, Sofia entende, tá vendo? Maria Berta já mora lá no Rio Grande do Sul. Eu fui para Gramado com meu filho. Já era a segunda viagem para Gramado que eu fazia em menos de um ano. Aí a gente estava lá no hotel, pai, eu acompanhando o STF, tá, não sei o quê. Quando o STF deu o último voto, que acabou com essa aposentação, que o meu telefone começou a tocar, os clientes tudo ligando desesperado, né? Aí eu disse, meu filho, arruma a mala, bora voltar para o Nordeste. Olha, eu nunca me esqueço. Isso foi dia 16 de outubro. Foi um dia muito triste. Voltei mais cedo. Nem cheguei aí no Snowland, nem nada. Nem vi neve de mentira, nem nada. Mas foi uma tristeza na minha vida. Mas, enfim. Eu estava só contando que 2 coisas. Ele falou de energético, eu lembrei disso. Porque eu fui dar uma palestra sobre desaposentação na Escola Superior de Advocacia e era a minha primeira palestra lá e eu estava muito nervosa. E aí eu tomei um Rivotril, né? E eu tinha levado minha irmã para assistir a palestra, né? Para me dizer depois, dar uns toques, né? Olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Eu sempre levava alguém da minha família para assistir minha palestra. Minha irmã é praticamente especialista em direito previdenciário. Nem formada em direito ela é, formada em jornalismo. Mas ela sabe uma boa coisa de direito previdenciário. Oi, filha Jaelson, tudo bem? Esposa, como vai? Prazer, nunca tinha te visto. E aí, resultado, e aí eu tomei um Rivotril e eu não ficava mais calma, eu tomei outra, eu não ficava mais calma, eu fui tomando, né? Quando eu tinha tomado 6, era do fraquinho, né? Porque pra mim, você tomava e ficava calma, mas aí bateu de vez, rapaz. Aí minha irmã disse depois que a aula era assim, ó, porque a desaposentação, dá muito dinheiro. Aí disse que um cara atrás dela falou assim, nossa, não acredito, a professora veio dar aula bêbada. Mas, enfim, depois disso eu nunca mais tomei Rivotril. Eu passei a meditar, que é melhor. Mas, enfim. Na verdade, eu estava lembrando de outra coisa, mas deixa eu falar. Vamos lá. Eu fui lembrar do dia que eu tomei Red Bull com... Tem um estimulante cerebral. Ó, gente, eu não estou indicando não, viu? Priscila, depois tu corta essa parte que eu tô falando besteira, tá? Deixa eu ver que oração, que aí eu posso passar do horário em paz. Priscila, tá falando muita besteira, tu me manda aqui um zap falando pra eu calar a boca e volta pra aula, viu? Viu, Priscila? Pode falar aí que eu calo a boca. Tem um estimulante mental. Quem é que já tomou? Quem é que sabe do que eu tô falando? Um remedinho. Não é droga, não. É remédio de verdade. Quem já tomou? Eu esqueci o nome. Quem sabe do que eu tô falando? Por favor, admite aí, bota aí no grupo. Eu tomei muito desse remédio quando eu estava fazendo a tese do mestrado, que eu estava com sono de madrugada, eu tomava. Beleza. Quem sabe do que eu tô falando aí, gente? Não é droga. E aí, ninguém sabe. Eu esqueci também o nome do remédio. Tem um remedinho que ele é um estimulante cerebral. Quando eu tomo esse remedinho, eu dou aula parecendo que eu tô louca. Não para um segundo. Tudo que eu lembro de direito previdenciário sai ali em 5 minutos. E eu estava com muito sono, que eu tinha passado a madrugada viajando, peguei um voo de madrugada, enfim e tal. E aí eu tomei um remedinho desse com Red Bull. Minha irmã, a aula começava às 2 da tarde e terminava às 8 da noite. Achei que eu não fosse dar conta. Eu comecei 2 estudando, assim, não tem nada para fazer, eu vou estudar. Mas enfim, não faço isso não. Vamos lá. Conexão. Não, vamos voltar a aula, né? Vamos voltar. Então vamos lá. Então, qual é o passo a passo para a gente calcular a pensão por morte? Primeira coisa é você identificar se a pessoa que morreu, o segurado que morreu, já estava aposentado ou não. Então, primeiro passo. Se ele já estava aposentado, você vai utilizar a aposentadoria como base para esse cálculo. Se ele não estava aposentado, né, para os ativos, você vai fazer uma simulação de quanto seria essa aposentadoria por invalidez se ele não tivesse morrido, tivesse apenas ficado inválido, né? Aí a gente vai para o passo 2. Para calcular a aposentadoria por invalidez, você tem que lembrar que você vai utilizar a média de contribuição de todos os salários de contribuição, né?
já que a gente não pode mais fazer o descarte de 20%. E aí você vai lembrar que para calcular a aposentadoria por invalidez, se aplica aquele percentual, né, aquele coeficiente de 60% em cima do salário-benefício, e vai acrescentando 2 pontos adicionais para cada ano que ultrapasse 15 anos de contribuição, se for uma mulher que morreu, ou que ultrapasse 20 anos de contribuição, se foi um segurado homem que morreu. E, por fim, o que você vai fazer? Você vai aplicar o percentual de 50%, acrescido de 10% por dependente até o limite de 100. Isso se não tiver um dependente que seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave, né? Oxe, pulei aqui. Então, vamos lá. Bem, o valor da pensão será recalculado e rateado quando deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, o que acontece? Você calcula o benefício e como existia um dependente que tinha essa incapacidade, essa invalidez, essa deficiência intelectual, mental, o que você fazia? Você não colocava os 50% mais 10%, você colocava 100%. Mas, se em algum momento esse dependente, né, esse pensionista inválido ou com deficiência, ele deixasse de ser inválido, ele recuperasse essa capacidade laboral, ele deixasse de ser deficiente, ele superasse essas barreiras que enquadravam ele como deficiente, que é o quê? O coeficiente familiar de 50% mais 10% por número de dependentes, né? Por cada dependente. Vamos lá. Beleza, valor da RMI da pensão. Olha só. Aqui no regime geral, a pensão ela não pode ser inferior a um salário mínimo. O valor da pensão, eu não estou falando do valor da cota, tá? A cota, né? O valor que cada dependente vai receber pode ser inferior a um salário mínimo, mas a pensão em si não pode ser inferior. E por bem pouco é que a gente não caiu no que aconteceu com o regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, que é o quê? No caso dos servidores públicos da União, a renda mensal inicial da pensão por morte pode ser inferior a um salário mínimo. Quase que a gente cai na mesma regra. Mas, na hora H, né, aos 45 segundos do tempo, a gente escapou dessa. Então, aqui no regime geral, o valor da pensão não pode ser inferior a um salário mínimo. Ainda que a pensionista receba aposentadoria, ainda que a pensionista esteja no mercado de trabalho, não importa. O valor da pensão, ele não pode ser inferior a um salário mínimo. E aí, vou parar aqui de novo para voltar para mim, que é o seguinte. Eu falei que são morte, na verdade, são 2 alterações. Em relação à dependência, que a gente vai dar uma pinceladazinha e falar só um pouquinho na alteração que teve, que envolve pensão por morte. Então, olha só. A primeira grande alteração é na forma de cálculo. Ritalina. Ritalina é horrível. Foi Ritalina mesmo. Vocês já tomaram Ritalina, é? Que ginkgo biloba, rapaz. Eu tenho um cara de tomar coisa natural, tá doido? Eu tomo remédio mesmo. Ritalina com energético. Foi isso mesmo. Ginkgo biloba eu nunca tomei, não. Guaraná também nunca fez efeito comigo. Ginkgo biloba não sei nem o que é. Eu detesto esse negócio natureba. Eu quero drogas. Quer dizer, remédios. Então eu tomei Ritalina. Não tomei, não, viu? Se tomar, pelo menos não toma com energético, que não dá coisa boa. Então, vamos lá. O que acontece? Além de ter essa alteração na forma de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte, ainda teve a alteração que é o fim da possibilidade de passar, de reverter cotas entre os pensionistas. Então, o que acontecia se uma pessoa, um decujus, morresse, né? Morreu decujus, deixando 5 decujinhos, todos eles menores de idade. Então, 5 decujinhos recebiam o benefício da pensão por morte. Na hora que esse decujinho, né? 5 cotas. Na hora que esse decujinho alcançasse a maioridade, a cota dele passava para os irmãos. Na hora que esse alcançasse a maioridade, a cota dele passava para os irmãos. Na hora que esse alcançasse a maioridade, a cota dele passava para os irmãos. Isso se chama reversibilidade de cotas. À medida que cada dependente, à medida que cada pensionista
fosse perdendo esta possibilidade de receber a pensão por morte, né? Fosse deixando de ser pensionista, havia a reversibilidade da cota desse pensionista que deixou de ser pensionista. Essa cota era revertida para os outros pensionistas que restavam. Com a reforma da Previdência, acabou a possibilidade de reversão dessas cotas, reversibilidade. As cotas não passam mais de um pensionista para os outros. Então, se eu calculo esse benefício da seguinte forma, a cota familiar de 50%, essa cota aqui é fixa, tá? Essa cota é fixa, ela nunca é reduzida, tá? Então, a cota familiar de 50% mais 10% por cada dependente, né? Habilitado à pensão. Beleza. Se eu tenho 5 dependentes, a pensão está em 100%, né? E um dependente perde a sua qualidade de dependente, para de receber a pensão, não pode mais receber a pensão, tem a sua cota cessada, né? E aí, como é que cessa essa cota, Luana? Depende de quem é o dependente, depende de quem é o dependente, né? A partir do momento que ele perde a cota, o benefício ele é recalculado. Recalculado como 50 mais 10 por dependente. Então, cada vez que sai um dependente, o benefício reduz 10%, certo? Até o valor mínimo de quê? De 60. 50 da cota familiar, mais um por dependente, 10, certo? Então, cada vez que um dependente sai, reduz 10% no valor da pensão e ela é recalculada. Essa cota não vai mais ser revertida em favor dos demais dependentes. Vamos ver aqui. Certo? E como é que as cotas cessam? Só para lembrar com vocês, isso aqui não mudou, né? A cota cessa dependendo de quem é o dependente. Pode ser pela morte do pensionista, para aqueles filhos, enteados, né? Ou irmãos, ao completar 21 anos, cessa a cota. Se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, pela cessação. Frederico, quem é? Bota no Viva Voz que eu quero falar também. Quem é a hora dessa ligando? Deixa eu botar aqui o fone de ouvido para escutar. Vai botar no Viva Voz, não? Bota aí que eu vou falar, que tá em aula. Vamos lá. Então, se for inválido, pela cessação da invalidez. Se for deficiente, pelo afastamento da deficiência, não é verdade? Se esse pensionista for adotado por um outro casal, ele também perde o direito à pensão por morte dos pais biológicos. Então, à medida que ocorrer... Meu pai, claro, que mentira. Então, à medida que ocorrer a cessação da cota de um pensionista, ela não vai ser mais transferida para os outros pensionistas. Essas foram as principais alterações. Ou melhor, essas foram as duas alterações da pensão por morte. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui com exemplo, porque é muito interessante esse assunto. Deixa eu ver o que a Priscila está falando aqui. Se é para eu parar de falar besteira. Entendi. Tá travando um pouco. Se estiver travando, fala que eu desço. Certo? Vamos lá. Beleza. Vamos aqui trabalhar com um exemplozinho? Que tal? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham de vocês tentarem resolver esse exemplo aí? Vamos lá? Querem tentar resolver esse exemplo? Arnaldo trabalhava como empregado do regime geral de previdência social há 16 anos. Então, ele trabalhava como empregado há 16 anos. Então, peraí. Arnaldo estava na ativa ou já estava aposentado? Ativa. Estava na ativa. Beleza. São os dados que você precisa ter quando for atender um cliente que quer uma pensão por morte, né? Vai que o filho de Arnaldo chegou lá, ou a viúva. E ele tinha 16 anos trabalhando, né? Então, qual era o tempo de contribuição de Arnaldo? Tempo de contribuição igual a 16 anos, né? Beleza. Quando sofreu um infarto fulminante, Arnaldo deixou 2 filhos menores de 21 anos de idade.
Então, Arnaldo morreu e deixou 2 meninos. Os 2 menores de 21 anos, certo? Beleza. A média contributiva de Arnaldo era de R$ 5.000. Tá, então a média aritmética simples era R$ 5.000. O que é os R$ 5.000 aqui? O salário de benefício, né? 5.000. Qual o valor da pensão por morte deixada por Arnaldo? Como é que eu calculo uma pensão por morte de alguém que ainda estava na ativa? Eu simulo primeiro uma aposentadoria por invalidez, né? Se Arnaldo, ao invés de ter morrido do infarto, tivesse só ficado meio tortinho, tivesse ficado só com problemas, né, ficasse inválido, como é que a gente calcularia? Primeiro, a aposentadoria por invalidez. Como é que se calcula? APINV. Podia ter feito medicina, a letra eu já sei. Aposentadoria por invalidez, como é que se calcula? A RMI dessa aposentadoria por invalidez seria quanto? 60%, né, da média aritmética, mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassasse 20 anos. Arnaldo tinha 20 anos? Não. Arnaldo só tinha 16. Então, ele vai ter algum percentual de mais 2? Ele vai ter algum mais 2%? Não. Se ele nem sequer tinha 20, né? Não é assim, gente, que a gente calcula a aposentadoria por invalidez, que a gente viu na última aula. 60% é o coeficiente básico e a gente vai acrescentando 2% para cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição no caso do homem, né? Só que Arnaldo, ele só tinha 16 anos de tempo de contribuição. Então, a RMI de uma aposentadoria por invalidez para Arnaldo seria de quanto? 60% de 5.000. Como eu sou advogada, não sou obrigada a saber cálculo. Quanto é 60% de 5.000? 5, 10, 100 mil. Eu só não erro quando é honorários. Vezes 60%. R$ 3.000. 3.000. Ah, então a aposentadoria, já calculei aqui. Então a pensão por morte seria de 3.000, certo, Luana? Errado. Isso aqui é o valor de uma aposentadoria por invalidez, né? Agora eu pego o valor dessa aposentadoria por invalidez e calculo a pensão. Como é que eu calculo a pensão? Já achei o valor, isso. Já achei o valor presumido, ou já achei o valor que ele receberia se tivesse ficado inválido, né? Agora eu vou pegar o quê? Como é cota familiar de 50%, exatamente, Maria. Mais 10% por cada dependente. Tem quantos dependentes aqui? 2. 10% de um, 10% de outro. O que é que isso aqui pra gente ensina? O que é que isso aqui ensina pra gente? Que é melhor ter 5 filhos, não é verdade? Porque aí pelo menos deixa 50% mais 50%. Então, 50% daqui, mais 20%, porque 10 de cada dependente. Então, o valor dessa pensão, a RMI dessa pensão vai ser de quanto? Vai ser de 70%, né? 50% é a cota familiar fixa, mais 10% por cada dependente, são 2, dá 20. Então, a RMI vai ser 70%. 70% de quê? Disso aqui. Quanto é 70% de 3.000 vezes 70%? R$ 2.100. Ó. Então, a RMI da pensão vai ser R$ 2.100. Isso aqui é o valor da pensão. Não é o valor que cada dependente vai receber. Tá? Cada dependente desse vai receber quanto? 1.050. 1.050 para um, 1.050 para outro. Certo? Ok? Agora vamos lá. E se um dependente desse... Aliás, eu não vou adiantar, não, porque deve ter esse mesmo exemplo já já. Vamos aos poucos. Vamos lá, o próximo exemplo. Arnaldo trabalhava como empregado há 16 anos. Beleza. Quando sofreu infarto fulminante. Arnaldo deixou 2 filhos, o menor de 21 anos de idade, sendo um deles inválido.
Sabendo que sua média contributiva era 5 mil, qual o valor da pensão por morte? Primeiro a gente tem que simular a aposentadoria por invalidez, né? Qual foi o valor da aposentadoria por invalidez que a gente achou? 3 mil, não foi isso? Não foi isso, gente? Não foi isso, gente? Sacode a cabeça, pelo amor de Deus. Pronto, melhorou, 3 mil. Beleza. Então, deixou um menino e o outro inválido. Então, deixou um menino não inválido e outro inválido. Como é que a gente faz o cálculo? A gente vai pegar a cota familiar de 50% mais 10 por cada dependente? Não, né? Se tiver um dependente inválido, a gente não usa esse cálculo aqui. A gente pega 100% do valor da aposentadoria que o decúdios recebia ou que teria direito a receber se aposentasse por invalidez na data do óbito. Então, cada menino aqui vai receber quanto? 1.500. Mas, Luana, peraí. O que tem deficiência não tem direito a receber mais que o outro, não? Não. O com deficiência, ou melhor, o com invalidez, ele interfere na forma de cálculo do benefício. Mas ele não vai receber mais do que o outro pensionista, tá? Lembra que se não existisse nenhum dependente aqui, inválido ou com deficiência, a pensão seria de 1.050 para cada. Porque era a cota familiar mais 10%. Quando tem inválido ou com deficiência, vai para 100%, não vai para a cota familiar. Então, ficaria cada um 1.500. Olha só, R$450 a mais na cota de cada um. Gabriela Miséria, toma um café com leite que tu bocejou de novo. Eu, de novo, vou começar a bocejar. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou mudar a câmera dessa menina. Deixa eu ver quem tá com cara de mais desperta aqui. Ó. Ana Júlia tá com cara de sono também. Deixa eu ver aqui. Daniele tá com a melhorzinho. Parece que tá mais disposta. Maria Berta, Frederico, eu tô achando que tá todo mundo meio com cara de sono. Tô achando que esse assunto tá chato. Tô com medo agora. Sofia tá mais desperta. Vamos lá, Sofia. Bem, a gente já viu aqui como é. Aê, Lisandra tá ó, compenetrada. Então, eu vou ficar olhando a câmera de Lisandra. E de Ana Júlia também. Vamos lá. Vamos ver o próximo exemplo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, empregado do regime geral há 10 anos. Então, vamos lá. Beleza. Carlos Eduardo já estava aposentado? Não. Estava na ativa. Estava na ativa. E qual era o tempo de contribuição de Carlos Eduardo? 10 anos. 10 anos. Beleza. Faleceu deixando uma mulher também empregada do regime geral. Então, faleceu deixando uma mulher. Tá na moda passar o batom por fora da boca, então vou botar o batom dela assim. Deixando uma mulher. Que também é empregada do regime geral. E um filho de 16 anos de idade. E um menino de 16 anos. Pronto. Beleza. Sabendo que a média contributiva era de 1.500. Média contributiva significa o quê? Salário e benefício, né? Então, o salário e benefício de Carlos Eduardo era de R$ 1.500. Qual o valor da pensão por morte deixada por Carlos Eduardo? Ele estava na ativa. Você já tem essa informação. Peraí, gente. A peste. Ele estava na ativa e tinha 10 anos de tempo de contribuição, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcular o quê? A aposentadoria por invalidez, né? APINV. Beleza. Se esse cara aqui fosse se aposentar por invalidez ao invés de ter morrido, como é que seria?
60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassasse 20 anos, né? Só que ele só tinha 10 anos de tempo de contribuição. Vai somar 2% aqui? Não. Então, ele vai receber 60% de 1.500, que vai dar o quê? R$800? R$900. Então, a RMI de uma aposentadoria por invalidez seria aqui de R$900. Isso aqui nem é a pensão ainda, tá? É a aposentadoria por invalidez. Deixa eu ver se borrou meu batom. Eita, borrou tudo. Preciso ter mais estilo. Vamos lá. Então, aqui, a aposentadoria por invalidez seria R$900. Beleza. E como é que faria o cálculo da pensão? A RMI da pensão seria quanto? Uma cota familiar, né, de 50%, não é isso? Mais 10% por cada dependente, não é? Ficaram 2 dependentes, então mais 20%. Logo, seria o quê? 70% de R$900. Opa, peraí. Lembra que a gente falou que a pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo? Então, qual seria aqui o valor da pensão por morte? Um salário mínimo. Por quê, Luana? Porque a gente viu que se fosse fazer o cálculo de uma aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez em si já daria abaixo de um salário mínimo, daria R$900. Então, nesse caso, a pensão vai ser um salário mínimo. Meio salário mínimo para a mãe do menino, né, a viúva, e meio salário mínimo para o menino que é menor de 21, certo? Porque não pode ser inferior a um salário mínimo. Aqui tem uma pegadinha, ó, também empregada do RGPS. Não importa se ela é empregada ou não. Tem direito à pensão por morte, tá? Bem, e aí vem uma seguinte questão. Espera aí que pulou aqui o quê, meu Deus? Gente, ganhou vida própria. Beleza. E aqui vem a seguinte questão. Deixa eu ver, deixa eu abrir a câmera de todo mundo aqui. Beleza. Ok, já entendemos que se forem filhos de mães diferentes. Se for filho de mãe diferente, o que tem? Gente, Sofia. Se for filho de mãe diferente, a Elson dos Santos pediu para controlar a sua câmera. Meu amigo, eu não sei nem o que tu quer fazer, mas eu vou declinar. Não sei nem o que. Vamos lá. Se forem filhos de mães diferentes, os meninos vão receber a pensão. E aí vai ter que ver qual dessas mães tem direito a receber, ou se ambas têm direito a receber, né? Depende. Bem, mas vamos pensar o seguinte, aqui em reforma da Previdência ainda. Ok, a gente já viu que se o cara estiver na ativa, vai ter, também não sei, desculpa. Ah, você quer o quê? Desculpa. Ah, ele não sabe o que ele fez. Então tá bom. Bem, o que acontece se o cara morrer, né? Eu tô falando do cara porque eu só mato o homem, mas também pode ser a mesma coisa em relação à mulher. Mas o que acontece se o segurado morrer e ele ainda estava na ativa? A gente faz a simulação de uma aposentadoria de invalidez. Correto? Correto. Mas vamos pensar comigo o seguinte. E se esse segurado que morreu, ele tinha direito adquirido a uma aposentadoria de acordo com a legislação anterior, mas não tinha requerido? Já pensou? Vamos fazer aqui. Vamos pensar aqui. Se esse segurado já tinha idade e carência para se aposentar por idade antes da reforma, mas ele não fez o pedido. E como é que fazia o cálculo da aposentadoria por idade? 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, né? Logo, se ele só tivesse 15 anos de tempo de contribuição, 15 anos de contribuição só, de carência, né? A carência só, ele teria 85% da média aritmética. Que a média aritmética ainda podia ser maior antes da reforma, porque era calculada com descarte de 20%. Ele tinha direito adquirido a essa aposentadoria por idade, mas ele não fez o requerimento administrativo. Então, ele morreu após a reforma. E aí? Será que os dependentes
podem alegar, construir uma tese e a justiça para dizer o seguinte: não pode ser feito o cálculo dessa pensão por morte fazendo uma simulação do que ele teria direito a receber se ele se aposentasse por invalidez na data do óbito, não. Tem que ser calculado quanto ele teria direito de receber na data do óbito com base no direito adquirido do benefício que ele já tinha direito. Pensaram nisso? Essa é uma excelente tese de revisional que nasce com a reforma da Previdência. Em vez de a gente tentar ficar pegando tese maluca de revisional para ingressar em juízo, o ideal é desenvolver novas teses. Eu adoro o livro de Ivan, o livro Entendendo a Reforma da Previdência, porque ele mostra vários gaps, vários furos da reforma da Previdência. Exatamente, esse aí mesmo, Sofia. Excelente. Frederico também já tem desse, né? Eu sei que quem é mais aqui... Cadê Larissa? Larissa também já tem esse livro. Então, o que acontece? Lá ele dá várias ideias de novas teses revisionais para a gente começar a construir. E na nova versão que ele já está alterando aí, tem mais teses ainda. E uma das teses é essa, quando ele fala em pensão por morte. Se o cara morreu depois da reforma, mas ele tinha direito a adquirido alguma espécie de aposentadoria, mas não fez o requerimento, será que na hora de fazer a simulação de uma aposentadoria para poder calcular a pensão por morte, você deve simular uma aposentadoria por invalidez, que é 60% mais 2% para cada ano que ultrapasse 15 anos de contribuição ou que ultrapasse 20 anos de contribuição? Ou você deve simular simplesmente o valor que ele teria recebido se tivesse se aposentado ali na data do óbito com a aposentadoria que ele já tinha direito adquirido? Então, fica aí uma excelente dica para a construção de tese com base na reforma da Previdência. Certo? Prof, só uma pergunta com relação à pergunta que eu já tinha feito. No caso, eu falei de filhos de mães diferentes, porque quando você citou a questão de que o filho inválido, ele faz com que receba 100%. Sim. Certo. Isso num cenário em que os dois filhos estão no mesmo lugar, na mesma casa, não faz diferença. Mas se forem filhos de mães diferentes, porque, obviamente, a norma teve o intuito de proteger o filho inválido. Na verdade, ao proteger o filho inválido, a norma beneficiou todos os outros dependentes, se você pensar. Porque o filho inválido, ele não vai ter direito a receber mais do que os outros pensionistas, né? A pensão é rateada no valor igual. Todas as cotas vão ter o mesmo valor. Então, o filho inválido vai ter o mesmo valor de cota do outro dependente que não é inválido, ainda que não seja filho. Entendeu? Todas as cotas vão ter sempre o mesmo valor. Não existe nenhuma situação em que a cota de um pensionista vai ser maior do que a cota de um outro pensionista. O mesmo valor. Então, quando a gente fala, logo que eu ouvi a história do filho inválido, eu também fiquei pensando, espera aí, quer dizer que o filho inválido vai receber mais do que o outro? Não, não é isso. Quer dizer que... Deixa eu mudar essa internet. Me digam se a conexão vai melhorar. Eu vou botar uma coisa aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Vocês vão me dizer agora se a conexão vai melhorar, tá? Tô achando a conexão aqui fraca. Deixa eu mudar aqui. A conexão melhorou, gente? Agora será? Se tiver a mesma coisa, vocês me falam, tá? Então vamos lá. Pode ser esse pacote de dados. Deixa lá. Deixa. Eu botei um pacote grande mudei meu pacote de dados na pandemia exatamente para evitar que isso acontecesse. Vamos lá. Então, tá certo assim, né? Não é que o filho inválido ou que
o dependente com invalidez, o dependente com deficiência vai receber mais do que o outro. Ele vai interferir na forma de cálculo do benefício, tá? Na forma de cálculo da pensão em si. Mas uma vez calculada a pensão, as cotas ainda serão exatamente iguais. E no momento que esse filho ou que esse pensionista, né? Porque não necessita ser necessariamente o filho. Na hora que esse pensionista inválido ou com deficiência deixar de ter essa invalidez ou essa deficiência, esse benefício ele é recalculado. E aí ele vai para aquela regra, 50% mais 10%. Certo, Sofia? Tá compreendido? Pode ser mais de um filho aí, inclusive o normal é que seja, né? Um em cada casamento e olha lá. Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu diminuir isso aqui para eu poder voltar para a tela, que não estou enxergando. Ok. Então, aqui fica a dica para a tese, né? O segurado já possuía direito adquirido à concessão da aposentadoria antes da reforma e falecer após a data da reforma. Certo? Bem, outra proposta interessante que Ivan traz é o seguinte. Olha só, a legislação que vai reger a concessão de uma pensão por morte é sempre a legislação que estava em vigor na data do óbito. Sempre a legislação que estava em vigor na data do óbito, certo? Tempus rest actum, né? Agora vamos imaginar o seguinte. O segurado morreu antes da reforma. E ele deixou 2 dependentes. Então, são 2 pensionistas. Digamos que ele deixou a viúva e deixou um filho menor de 21 anos. Então, ele morreu antes da reforma, deixando 2 dependentes. Calculou ali a pensão em 100%, dividiu, cada um ficou recebendo 50%. Agora, vamos pensar o seguinte. Passa o tempo, passa a reforma da Previdência. Depois da reforma, o filho, né, um dos pensionistas, ele atinge a maioridade. E com isso, ele perde a condição de pensionista, né? Ele tem a cota dele cessada. E aí? Essa cota deve ser revertida em favor da pensionista restante, da pensionista que ficou, que é a viúva, ou essa cota ela deve ser extinta? Porque, observe, isso pode gerar uma diferença de 40% no valor da pensão por morte. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo o que eu tô falando? Deixou 2 pensionistas, né? Antes da reforma, né? Calculou, era 100%. Antes da reforma, 100% era o valor da pensão por morte. Ficou 50% para um, 50% para outro. Certo? 100%. A pensão foi concedida antes da reforma, passou o tempo, veio a reforma e depois da reforma, um dos 2 dependentes perdeu a sua qualidade dependente. Perdeu a sua cota parte da pensão. E aí, os 50% que o filho recebia, quando ele perde a cota parte dele, ele passa os 50% para outra pensionista, que é a viúva, e ela fica recebendo 100% da pensão, então, de acordo com a legislação anterior, ou a gente deve aplicar a legislação nova, que diz que, quando a cota é cessada, ela é extinta, ela não ocorre a reversibilidade para o outro pensionista que sobrou. Logo, nesse caso, se um dependente perdeu a sua condição independente, sobrou só um pensionista, então ela vai receber só 60% do valor da pensão por morte, ao invés de 100%. 40% de diferença nessa tese que a gente está discutindo aqui. E aí? Não é exatamente direito adquirido, Maria Berta. Sim, você vai falar direito adquirido em relação à aplicação da legislação anterior, né? Pois é. E aí Ivan propõe exatamente essa tese. Se a legislação que deve ser aplicada é a legislação que estava em vigor na data do óbito, e a legislação na data do óbito dizia que ocorreria a reversibilidade das cotas entre os pensionistas, então a pensão tem que ser de 100% para a viúva que restou, e não de 60%.
Ainda não sabemos como o INSS vai se posicionar em relação a essa situação, né? Ainda não aconteceu, ou se aconteceu, não ganhou destaque. Mas eu acredito que o INSS vai calcular dizendo, opa, perdeu a condição de dependente depois da reforma, vamos recalcular essa pensão, vai ser 60%. Não sabemos ainda, tá? Mas é uma tese que Ivan traz que eu achei muito interessante. Vamos lá. O que mais? É exatamente o que tem aqui. Para o dependente inválido com deficiência, isso aqui também é bastante interessante. Artigo 23, parágrafo 4º da emenda. O que acontece? Em que momento é que há a habilitação dos dependentes? A habilitação do dependente, ela só ocorre no momento em que ele vai fazer o requerimento da pensão por morte. A habilitação do dependente é ali no momento do requerimento da pensão. Não tem como você já deixar predeterminado no INSS quem é o seu pensionista, quem é o seu dependente. Já pensou? O cara tem 2 mulheres, 2 famílias paralelas. Vai no INSS e diz, olha, quando eu morrer é só para dar para cicrana, não dá para fulana não. Entendeu? E deixa a surpresinha lá para a mulher descobrir, o cara já está morto mesmo. Certo? Bom, isso não pode. Não existe a prévia indicação de quem é o seu dependente. Não há como fazer a prévia habilitação de um dependente. A não ser por essa regrinha aqui que a reforma da Previdência trouxe, que é o seguinte: se esse dependente ele é inválido, se esse dependente ele é deficiente, né? E a gente sabe que para comprovar essa invalidez, para comprovar essa deficiência, tem que passar por perícia médica no INSS, se for invalidez, biopsicossocial, se for deficiência, e que esse processo, né, de fazer fazer o requerimento, marcar a perícia, fazer a perícia, sair o resultado, isso é demorado e gera um prejuízo para o dependente, que vai ficar sem o benefício enquanto isso. E aí, é por causa disso que a reforma da Previdência traz a possibilidade de fazer uma prévia habilitação do dependente que for inválido ou que tiver deficiência. Porque aí, enquanto o segurado está em vida, ele já faz a habilitação desse dependente. O dependente passa pela perícia, né? A perícia biopsicossocial ou a perícia médica. E aí já fica predeterminado o quê? A existência ou não da incapacidade ou da deficiência. Não é que já vai provar se é dependente ou não. O que vai provar é a existência ou não da incapacidade ou da deficiência. Mas, Luana, e se for provado isso hoje, e o cara só morrer daqui a 5 anos, e esse dependente já tiver recuperado essa capacidade laboral, já tiver ultrapassado essa deficiência, já tiver superado essa deficiência, bem, é para isso que vai acontecer revisões periódicas, para saber se esse dependente ele ainda se enquadra como pessoa com deficiência ou pessoa com invalidez, certo? Mas a perícia já fica lá, tudo prontinho, tudo já feito para adiantar a situação para esse dependente, certo? Vamos lá. Bem, vocês devem adorar a questão da história, né, da tese do menor sob guarda ser dependente. Na verdade, aqui não é exatamente sobre pensão, é sobre pensão também, mas é mais sobre dependente. A questão da velha hipótese do menor sob guarda também ser enquadrado como deficiente, ou como dependente. E aí todo avô que cria o neto quer botar o neto como dependente dele para receber a pensão por morte. Beleza. Não existia na legislação a figura do menor sob guarda como dependente previdenciário, mas também não existia nenhuma vedação a esse enquadramento. E aí construiu-se jurisprudencialmente a tese de que o menor sob guarda poderia sim ser dependente, né? Mas a reforma da Previdência, ela vem e crava aqui um único termo na redação que vai acabar com a tese, que é exclusivamente. Então, ela fala o seguinte, lá no parágrafo 6º do artigo 23, ela diz o seguinte:
se equipara filho para fim de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Né? Desde comprovado dependência econômica, isso aí não mudou. Mas na hora que ele fala exclusivamente o enteado e o menor tutelado, o que ele está falando é, olha, não tem como você encaixar aqui o menor sob guarda. Eu acho que a tese morreu depois disso. Porque qualquer decisão que vier dizendo que o menor sob guarda ele pode ser enquadrado como dependente, ela vai ser o quê? Inconstitucional. Certo? A não ser que você vá construir uma tese alegando que essa parte da emenda, ela está o quê? Está indo de encontro a uma outra norma também constitucional para você poder conseguir alegar uma inconstitucionalidade dentro de uma norma constitucional. Existe norma constitucional inconstitucional? Sim, existe. Mas você vai ter que construir aí uma boa tese. Eu acho que tem futuro essa tese também. Mas acho aí que a tese do menor sob guarda, pelo menos a reforma da Previdência tentou matar. A não ser que venha uma tese muito robusta, alegando a inconstitucionalidade de uma norma constitucional, acabou a tese do menor sob guarda. Bem, aqui está um mapinha mental, com um resumo das alterações na pensão por morte, né? Forma de cálculo do benefício, forma de cálculo quando tem um dependente inválido com deficiência. Salário família. O que foi que mudou com a reforma da Previdência em relação ao salário família? Olha só. Até a reforma da Previdência, o que acontecia é que o salário família, o valor do salário família, ele ia acompanhar a faixa da remuneração do trabalhador, né? Então, se a remuneração ele fosse até R$ 907,77, o valor do salário família seria de R$ 46,54. Se a remuneração ela fosse de R$ 907,78 até R$ 1.364,43, o valor do salário família ele seria mais baixo, né? Então, existiam duas faixas de valor do salário família e eles dependeriam da faixa de remuneração desse trabalhador, certo? Desse segurado. Com a reforma da Previdência, passou a... Cadê, meu Deus? Olha, veio a imagem errada. Aqui, deixa eu anotar aqui. Com a reforma da Previdência, parou de ter essas duas faixas. Agora é assim, ó. A remuneração está dentro, 1.364,43, é o valor atualizado lá em 2019. Está dentro a remuneração? Tá. O valor é só esse. Então, isso aqui foi bom. Isso aqui melhorou. Não tem mais essas duas faixas de rendimento, tá? O valor do salário família vai ser sempre esse aqui. Ou vai ter direito ou não vai ter direito. Certo? A alteração na reforma da Previdência sobre o salário família é só essa. Auxílio reclusão. Essa alteração aqui é bem simples. Como é que era feito o cálculo do auxílio reclusão antes da reforma da Previdência? Ele era calculado exatamente da mesma maneira que a pensão por morte era calculada. Ele seguia exatamente a mesma legislação da pensão por morte. Teoricamente, ele ainda segue, né? Mas tem algumas especificidades para ele agora na legislação. E uma dessas alterações, gravíssima, é a limitação do valor do auxílio reclusão. Agora, nem precisa mais fazer cálculo. O valor dele é limitado a um salário mínimo. Como não pode ter benefício substitutivo de renda abaixo de um salário mínimo, então o valor dele vai ser sempre um salário mínimo. Certo? A alteração na reforma que teve foi só essa. Salário maternidade, 0 alterações. BPC-LOAS, 0 alterações. E com isso,
a gente encerra a aula de hoje. Passei um pouquinho, mas foi porque eu parei para contar a história e tudo mais, aí eu passei mais 20 minutinhos. Bem, com isso a gente encerra a aula de hoje. E na quarta-feira nós vamos ver cumulação de benefícios. Não se atrasem, porque esse assunto é importante. Como é que você acumula quando você recebe uma segunda aposentadoria? Como é que você pode acumular quando você tem uma aposentadoria e vai receber uma pensão por morte, tá? A gente vai falar sobre isso, cumulação de benefícios. E vamos falar sobre as alterações de benefício da reforma da Previdência, as alterações de benefício em razão da pandemia, tá? Como é que vai ficar a complementação desses auxílios doença? Como é que vai ficar esse monte de recebimento mastigado de auxílio doença? Um salário, um salário, um salário, um salário, um salário. Beleza, Luana, mas se a média contributiva do meu cliente estava no teto, meu cliente tinha direito a um benefício de auxílio doença que era quase o valor teto e receber um salário porque foi antecipação. E aí, vai receber essa diferença de todos os meses? Como é que vai ficar? Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre todas as alterações que vieram com o Covid e que afetam a parte previdenciária, inclusive as reduções salariais, as reduções de jornada, tudo isso a gente vai falar na quarta-feira. E a acumulação de benefício, tá? Então, não percam. Vamos fazer uma foto da aula, só se vocês abrirem a tela, né? Abrirem a câmera aí. Vou fazer uma pose bem natural. Bora abrir a câmera, Larissa! Maria Alice, você sabe que é só apertar o print screen, né? Fazer foto da tela é apertar o print screen. Vou apertar, hein, gente? Cadê o resto do povo? A Elson. Bora, Priscila, abre a câmera, bora. Tânia. Ana Paula. Maria Nazaré, Heraldo, Maria Laura, Daniel Lisboa. Olha, Ana Paula apareceu. Bora, Maria Laura. As mulheres tudo ajeitando o cabelo. Bora, gente. Cheese. Fala todo mundo. Isso. Fala todo mundo. Precatório. RPV é pouco. Precatório. Ótimo. Muito obrigada. Opa, bora de novo aqui que Maria de Nazaré só apareceu agora. Espera aí. Bora. Todo mundo, precatório, pensa no dinheiro. Sucumbência. X, sucumbência. Perfeito. Show de bola. Aguardo vocês quarta-feira, certo? E eu tô pensando, eu acho que vou fazer sorteio de alguma coisa na nossa última aula. Vou pensar no quê? Até a próxima.